Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cubo Verde. Hoje a conversa é sobre um tipo de operação em que o erro de planejamento, prazo ou execução não aparece só na planilha, né? Ele pode parar uma fábrica inteira. Para falar sobre isso, hoje a gente vai receber um convidado especial aqui, o Flávio Cavalieri, Managing Partner da Inove Building Intelligence. O Flávio construiu sua carreira em grandes operações industriais, passando desde empresas como Siemens, Foxconn, Flextronics, além de levar essa experiência toda para a Inove. Hoje, a empresa atua nos projetos de engenharia, instalações industriais, facilities, infraestrutura, mas a gente vai ouvir o Flávio falando um pouquinho sobre isso. E a gente também está aqui com o André, fundador da Vértice, do Task Rush, está aí sempre com a gente aí nos episódios. Flávio, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Adriano. André, obrigado por receber aí. Obrigado pela apresentação aí, né? Nem é tudo isso não, mas vamos lá. André também, seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. Flávio, novamente obrigado por participar aqui do mais um episódio do Cubo Verde. Uma audiência que vem crescendo muito aqui no ramo do empreendedorismo, de gestores de projeto. Então, sua participação aqui vai ser essencial para a gente poder agregar cada vez mais para quem está ouvindo a gente. Para a gente começar, né? Você passou por ambientes muito industriais, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa vivência e o que você percebeu que faltava no mercado que você colocou na Inove quando vocês foram para essa empreitada. Legal, Adriano. Na verdade, assim, eu fui criado dentro da indústria, né? Desde os meus 15 anos, então, assim, eu era técnico eletrônico, comecei a trabalhar na indústria eletrônica, né? O que a gente chama de indústria eletrônica? Empresa de montagem mesmo de equipamentos eletrônicos, celulares, impressoras, computadores, tá? E eu me especializei numa área que é a área de montagem de placas mesmo, né? De componentes de placas ela é toda automatizada, né? Tudo feito por robô, os componentes são minúsculos, né? É uma velocidade enorme que você precisa ter ali. Então, eu sempre trabalhei nessa área que a gente chama de SMT, né? Então, fiz minha carreira ali, comecei como operador, depois fui técnico de manutenção, depois fui para a área de engenharia de manutenção, depois, né, coordenando equipes. E fiz minha carreira inteira aí, né, nessas empresas aí que eles falaram, na Siemens, na Foxconn, na Flex, né? A Foxconn, por exemplo, é a empresa que monta o iPhone, uma empresa chinesa aí gigante. Eu cheguei para a China fazer o treinamento lá com o pessoal. E nessa época, né, como eu trabalhava com essa máquina, surgiu a oportunidade aí de empresas menores, né, de estar chamando, porque tinham problemas com as máquinas, tudo de fazer manutenção. E meu sócio começou a fazer esse tipo de manutenção em outras empresas, né, empresas eletrônicas menores, não tão grandes quanto essa. E no final ele acabou me chamando para trabalhar e eu saí do mundo corporativo e fui trabalhar nessas empresas. Então, e aí você vê a diferença, né, de uma empresa grande, você está indo numa empresa ali que tem muitos recursos, para uma empresa pequena, faz a mesma coisa, num volume menor, mas essa diferença, né, essa falta de recurso ali, tanto financeiro quanto de pessoas, para ter uma qualidade como uma empresa grande tem, né? Então eu acabei trazendo muito isso aí para minhas instalações, tudo essa, como eu posso dizer, que uma empresa é uma visão de empresa grande, tá? Mesmo para uma empresa menor, tá? Então isso eu trouxe para a Inove, né? A gente começou pequeno, mas sempre pensando como uma empresa grande, estruturando processos e trabalhando como se fosse uma empresa grande, até a gente se tornar hoje já uma empresa de engenharia consolidada, aí, com bastante clientes e projetos importantes para a nossa área. Legal, eu imagino que para você fazer ter esse pensamento de empresa grande, numa empresa não do mesmo tamanho, mas você precisou mudar muita coisa internamente ali na empresa para vocês conseguirem ter esse tipo de responsabilidade, né? Querendo ou não, uma responsabilidade. Como é que funciona isso? Como é que vocês fizeram isso sem comprometer o prazo, o custo, a operação do cliente? Então, na verdade, a gente traz o entendimento, né, como a gente trabalhou, por exemplo, a nossa empresa não é uma empresa que trabalha com custo, com menor custo, vamos dizer assim, tá, do mercado. Então, eu até comentei antes com o André, a gente faz muito orçamento, né? Chega muito projeto, muita demanda, e muitos deles a gente não ganha, né? Então, assim, a gente tem uma área de engenharia grande trabalhando, porque a gente precisa, esses projetos de instalações industriais, né? O cliente, ele tem o core business dele lá, o final, por exemplo, é montar computador, né? Ele não entende da elétrica, da rede que ele precisa, da iluminação que precisa, né, ser perfeita ali eles não entendem isso, eles querem montar a linha de produção deles e produzir. Então a gente acaba fazendo muito um pré-projeto ali, então qualquer orçamento, uma instalação de linha nova, uma mudança de fábrica, uma expansão, a gente trabalha muito antes para chegar num custo
porque a gente pode ficar confortável de trabalhar e sem comprometer prazo e qualidade. Então, assim, prazo para mim, e vindo da empresa, né, e eu passo para todos os meus funcionários, desde o prazo para entregar um orçamento até o prazo para executar, que isso a gente não pode falhar. Existe muita coisa dependendo desse prazo, né? Quando você está construindo sua casa, por exemplo, sei lá, se o seu pedreiro, o seu eletricista lá atrasar, você vai ficar bravo, sua esposa vai ficar brava um pouquinho, mas assim, você não vai estar comprometendo muita coisa. Na indústria a gente sabe que tem muita coisa interligada para a gente poder atrasar prazo. Então, trazendo essa mentalidade para o nosso time, nosso pessoal, inclusive, às vezes, tendo que colocar mais recursos do que a gente estimou para não perder prazo, né? Ô, Flávio, e você trouxe um tema interessante. Quando a gente faz a parte orçamentária, estamos na fase comercial, na fase de proposta, e você bem disse que nem toda proposta que é enviada, obviamente, nem todas vão ser fechadas. Isso. Essa parte de onde é feito o pré-projeto, que isso existe uma realidade de vários projetos, não só na área de engenharia, na parte, né, de engenharia elétrica, que seja, mas no nosso ramo digital aqui também, de projetos web, também, na maioria das vezes, a gente precisa, no mínimo, prototipar algo para ilustrar e compor melhor aquele orçamento. Uhum. Eu costumo dizer que na parte de desenvolvimento web não existe certo e errado, então muitas das vezes o cliente chega com uma ideia, mas no primeiro briefing a gente consegue, no bom sentido da palavra, confrontar aquela ideia e talvez propor outros cenários que num primeiro momento não havia sido pensado, e existe obviamente essa energia que precisa ser colocada para você poder definir quanto tempo vai gastar, quanto de recurso humano vai ser alocado naquele projeto, até mesmo para a gente entender um cronograma se encaixa dentro da expectativa do cliente. E aí, falando financeiramente, vocês hoje conseguem aplicar toda essa energia que é alocada na fase do pré-projeto no orçamento global do projeto, caso ele seja fechado, para aquilo ali compense? E quais que são os desafios que você vê nessa fase da incerteza do projeto não entrar e, ao mesmo tempo, ter que cumprir um tempo para apresentar isso para o cliente? Na verdade, esse é o grande desafio, né? Então, a gente tenta ser muito assertivo ali nessa fase de planejamento, de execução do projeto. Então, e é muito da experiência, né? Um projeto, geralmente, ele é muito diferente do outro. Algumas coisas a gente consegue encaixar. Então, assim, quantos pontos de rede eu consigo fazer por dia com uma equipe de 3 pessoas? Quantos metros de eletrocalha eu consigo instalar? Então, assim, algumas coisas a gente já tem parametrizado, medido em obra, assim, e outras vai ali da experiência do time de engenharia, né? Então, e esse time de engenharia de orçamento, ele vai para campo também, tá? Então, tem uma mescla de pessoas que ficam no escritório ali fazendo os orçamentos, mas também é um time que visita e ele precisa ter esse entendimento de campo, né? O cara não pode só sentar e achar que o mundo é maravilhoso e colocar ali o que ele acha, mas ele precisa entender no campo o que precisa, né? E geralmente o prazo já vem do nosso próprio cliente, né? Ele tem mais ou menos, preciso estar pronto com isso aqui. Então, esse dimensionamento, mas esse é o grande desafio, tá? É dimensionar, ganhar esse projeto e depois tentar executar dentro do que a gente planejou. Porque aí sim, depois do orçamento fechado, eu pego, o que foi definido aqui para esse orçamento, a quantidade de pessoas, dias, quantas horas quanto homem-hora a gente vai usar, e a gente tenta acompanhar isso aí no dia a dia. Mas é claro, né? A gente como tem vários projetos rodando em paralelo, com equipes ali, o próprio pessoal vai se ajustando, né? Acaba tirando recursos de um lugar, colocando no outro. Então, acho que esse é o maior desafio, até porque esse acompanhamento online da execução ali, do que você está utilizando de recurso, hoje ele não é assim perfeito, tá? Não é online, né? No final a gente acaba fechando os projetos ali no final mesmo, depois que acabou, depois que entregou, e aí a gente vai ter uma visão se a gente conseguiu ficar dentro do que a gente orçou, né? Um ponto, né, que aqui no Cubo Verde a gente fala bastante, a gente tem falado bastante, né, essa questão sobre projetos. Hoje vocês utilizam alguma ferramenta para fazer esse acompanhamento? Como é que é no dia a dia de vocês aí, né? Aqui, falando um pouquinho antes de você responder, falando um pouquinho aqui da Vértices, né, eu trabalho muito na operação, então essa realidade, né, de orçar, depois fazer o cronograma do projeto e o projeto acontecer de fato é uma coisa que a gente vive na realidade aqui voltado para o web, né? Recentemente, inclusive, a gente teve um projeto com um escopo novo que entrou, que é de automação. Então, foi um desafio para a gente conseguir orçar isso, conseguir criar um cronograma. E hoje, com as ferramentas que a gente já consegue ter ali um mapeamento muito bom de como é que foi e como é que, né, se entrar um próximo projeto desse tipo, a gente já consegue ter uma base ali. Vocês conseguem ter esse tipo de acompanhamento? Como é que é feito isso? Na verdade, a gente tem lá o nosso sistema, nosso CRM ali, que faz que a gente faz o orçamento já nele, lança as horas nele,
mas ainda ele é muito manual, né? O que a gente faz depois no dia a dia, a gente tem que lançar também nesse sistema para fazer esse fechamento. Então, assim, é que não eu falei, a gente tem um sistema, mas ele não é um sistema online, né? Comentei, por exemplo, e aí eu desafio muito o time, às vezes, a procurar esse tipo de solução. Eu falei, poxa, por que eu não posso, se todo mundo bate o ponto, vamos dizer assim, né, mesmo a equipe que está em obra, ou que tá até viajando, está em outro local fazendo a obra ali, bate o ponto no celular, por que ali eu já não posso lançar a hora daquela pessoa, ele, além de bater o ponto, colocar o centro de custo, né, o projeto que ele está trabalhando, para já lançar a hora dele, porque eu tenho que esperar e chegando, sei lá, fechar semanalmente, alguém tem que pegar e lançar qual pessoa trabalhou em qual projeto, quantas horas, se teve hora extra. Então isso ainda é um desafio que eu faço para a equipe, para a gente procurar soluções, né? Então, mas é isso, não tem, vai muito da experiência no orçamento, tem um sistema, mas o acompanhamento, a gente trabalha, claro, com o project, né, para fazer os cronogramas, o acompanhamento do dia a dia e tal, mas esse lançamento das horas aí depois de trabalho, ele não é online hoje em dia e a gente está sempre buscando e procurando algumas ferramentas para melhorar, né? Inclusive que sejam integradas dessas, que não dê mais trabalho, porque no fim a gente quer trabalhar, né, gastar nossas horas executando o projeto, não contabilizando ele, né? Acho que é importante a execução para a gente, é mais importante hoje do que contabilizar o projeto. Ô Flávio, esse é um desafio real que existe em, novamente, quase todos os segmentos, onde existe essa relação de hora-homem. Eu costumo dizer que quem vende um produto, no bom sentido da palavra, é mais fácil controlar isso, porque você compra um produto X e vende ele por Y, e entre o X e Y existe ali basicamente o markup que você precisa colocar e os seus custos fixos. Uhum. Então, essa conta fica muito mais o preto no branco ali, que dá para a gente enxergar isso bem. E aqui na Vertex também a gente sempre teve esse desafio de entender, principalmente em projetos recorrentes, onde aquele projeto, no primeiro momento, não tem começo e meio e fim, e basicamente ele tem um começo e um meio que vai virar ciclo após ciclo, mês após mês, e o desafio principal que a gente tem nisso é que existem sazonalidades de demanda. Então, às vezes, um cliente entrou, a gente sabe que no primeiro momento existe aquela curva gigantesca de demanda, até mesmo da gente conseguir entender a realidade do cliente, esse alinhamento das expectativas das entregas, acertar a mão ali na coerência de tudo que precisa ser feito, e depois, no próximo mês, pode ser que essa necessidade, essa demanda, ela despenque. E no próximo mês, nada impede de que isso volte a aparecer. Então, assim, como que a gente calcula essa margem, não vou falar nem de lucro, mas de alocação correta dentro do que foi previsto em um projeto que flutua mês após mês. E a gente hoje usa aqui uma ferramenta que foi criada pela própria Vertex, que é o Task Rush, que a gente consegue ter essa clareza com o time trabalhando de forma remota, né? Então, aqui trabalhando numa cidade, cada um alocado num projeto diferente, mas a gente consegue ter esse acompanhamento, tanto de cronograma, quanto dos gargalos que o projeto pode apresentar, justamente para mitigar erros ali na frente. Se precisar recalcular a rota, a gente tem uma antecedência máxima possível para poder recombinar isso com o cliente, ou pelo menos trazer uma visibilidade mais clara e mostrar os motivos que a gente vai precisar recalcular a rota sem pegar ninguém de surpresa, seja o PMO, né, do nosso lado ou do lado do cliente, no caso. Então, hoje a gente usa essa técnica, e aqui, né, como a gente está trocando experiências e tudo mais, é uma dica aqui que a gente já pode compartilhar nesse sentido. Não, legal, quero conhecer a ferramenta assim, né, mas é importante, estar sempre buscando soluções aí, tem tanta coisa nova, novidade hoje em dia, né, e avançando aí para ter um melhor controle financeiro. A gente sabe que é exatamente o que você falou, né, fabricar um produto é mais fácil, você consegue tirar tempo, consegue repetir um processo, fazer ele várias vezes, né, escalar ele depois muito mais fácil. E nessa área de serviço, de projeto, é difícil, né, a gente não tem nada, não é muito parecido, a gente vai trabalhando nas experiências, mas ele é um projeto, é muito mais difícil você conseguir realmente tanto fazer um padrão ali que você vai conseguir repetir várias vezes, é quase impossível, porque depende de pessoas, depende do cliente, depende de várias outras coisas. Então é legal a gente estar sempre, quero conhecer a ferramenta e estar sempre procurando aí novidades aí no mercado. Legal. Agora, falando de um ponto que foi uma curiosidade minha, né, vocês entram na fábrica ou na operação ali, né, e normalmente a fábrica não pode parar, né, e quais são os principais cuidados que vocês têm que ter executando esse projeto, né, para não gerar um impacto ali para o cliente?
Por isso que a gente não pode parar prazo, né? Tudo depende do sucesso de qualquer projeto, de uma instalação nova ali, depende de prazo, porque tem muita coisa interligada. Então, assim, tem muita área ali que a gente tem que isolar. A gente, por exemplo, a gente fez a fábrica de latas da Pringles, da batata Pringles. A gente fez uma instalação nova, então da primeira fábrica do Brasil foi a gente que instalou. Então foram 2 linhas de produção, mas depois teve que fazer uma terceira, já com a fábrica rodando. E aí você tem que isolar, imagine um prédio, que você tem que fazer um isolamento mesmo, uma estrutura metálica para isolar todo o prédio. É a indústria alimentícia, né? Então ela é super rigorosa em questão de poeira, sujeira, qualquer tipo de coisa. Então até barba, quando a gente vai lá, a gente tem que tirar a barba, usar touca, não tá, nem barba a gente pode ter nesse tipo de indústria. Mas assim, tudo a gente faz com... trocar o pneu do avião com o avião no ar, não tem muito jeito. Então assim, tudo isso é combinado com o cliente, né? Mas a maioria das vezes acontece mesmo, assim, a gente tem que ter muito cuidado e conhecer ali o negócio do cliente, entendeu? Para você saber até o que você pode impactar. Então, é muito importante você entrar no negócio do cliente, entender, por exemplo, o que é importante para ele. Por exemplo, nesse caso, indústria alimentícia, que a sua obra não pode, imagina você contaminar um lote de latas lá porque você não isolou a área adequadamente e o prejuízo que isso vai ter. Então, é importante conhecer o negócio do cliente e acho que esse tipo de coisa que depois da confiança do cliente chamar você. Muitas vezes não importa mais o custo. Quando você começa a fazer 1, 2 projetos, ele fala, o cara me entende, ele me entregou no prazo, ele sabe do meu negócio, ele tomou o cuidado necessário aqui para o meu negócio continuar andando, e aí você acaba virando um parceiro ali, né, mais duradouro ali, porque você sempre tem uma preferência ali, porque você já conhece o negócio do cliente, tá? Então isso é importante, sim. Ô, André, até conectando para nossa realidade aqui, né? Eu lembrei daqueles casos em que a gente vai virar um site e é um e-commerce, não pode parar, e aí tem que virar o site, tem que escolher o momento certo, né? Muito diferente da sua realidade, viu, Flávio? Mas lembrei, consegui conectar isso aqui. Exatamente. Realidades diferentes, mas com problemas muito similares. Similares, né? exatamente. E, por exemplo, esse exemplo que o Adriano deu é legal, Flávio. Colocar uma loja virtual nova no ar para substituir uma que existe. Uhum. Então, vou fazer uma analogia aqui, leigamente, na sua realidade. É você pegar essa linha de produção que existe e substituir ela sem parar. Sem que ela pare, entende? Uhum. Então, como é que a gente sincroniza esse banco de dados, né? Quem está comprando ali ao mesmo tempo para que esse banco de dados não tenha divergência ali, não perca nenhuma informação, não fique offline ou que fique offline no mínimo tempo possível, questão de minutos, né? Uhum. Então, até os horários que a gente faz isso, geralmente, talvez entre na madrugada ou final da noite ali, onde tem menos tráfego possível para minimizar o risco. O impacto sempre existe e o cliente precisa entender isso, que para ele melhorar, ele precisa bagunçar uma partezinha, né? Sim. Faz parte do universo de projeto. Legal. Agora, um dos pontos, né, que antes da gente vir gravar aqui, você comentou com a gente, foi dessa vontade sua de crescer com a Inove, né, de levar ela para outros lugares. E aí você falou um ponto, quando você falava da Pringles, que você tem ali, né, no ramo alimentício, você tem questões que você tem que ter cuidado antes de você rodar um projeto, né? Uhum. E isso eu acredito que deve se aplicar também em diferentes realidades. Por exemplo, você vai internacionalizar uma empresa, por exemplo. São regras diferentes dependendo de onde você vai, né? Como é que isso impacta na gestão aí dos projetos, né? Vocês conseguem pensar nisso? Tem que ter um aprofundamento ali na realidade do outro país ou na realidade do outro segmento que vocês querem ir? Como é que vocês lidam com isso? E como é que isso impacta os projetos também, né? Acredito que isso deve mudar a forma como vocês veem o projeto. Sinceramente, Adriano, assim, né, a gente começou a abrir frentes aqui pro Paraguai, né, que é uma demanda dos nossos próprios clientes, né, clientes já, em vez de fazer expansão no Brasil, abrindo fábricas aqui no Paraguai, no México, né, então tem clientes aí, a maioria dos meus clientes são multinacionais, então eles estão tendo problemas com fornecedores lá fora e acaba chamando, não, vai abrir lá, eu vou fazer uma fábrica nova, eu quero que vocês vão pro México. Então eu tô fazendo nossa operação tá abrindo México, Estados Unidos e Paraguai agora também, tá? Até por uma demanda dos próprios clientes. E sinceramente, pra gente, sim, o projeto em si, né, a execução, a equipe, o trabalho é o mesmo. A realidade que muda é a parte contábil e fiscal. A fiscal, né, principalmente, a parte de imposto. Mas, sinceramente, depois que você começa a entender, quem trabalha no Brasil, a gente já trabalha no modo hard, tá? Então, assim,
É até mais simples a gente trabalhar em outro país do que no Brasil. Então, quando você já tem um processo aqui definido, já tem toda essa parte de um sistema bom de acompanhamento, de faturamento, de apuração de imposto, esse tipo de coisa, lá para fora é muito mais simples, tá? Acho que a vantagem nossa, e aí sim o que muda, eu tô começando a perceber isso, quer dizer, eu já sabia um pouco até por experiência da indústria, né? Mas o que acontece é que a gente é muito versátil. O brasileiro, ele trabalha várias frentes. Então, se você pega um eletricista, ele não liga, às vezes, ele apertar um parafuso de uma eletrocalha, né? Então, assim, ele sabe que o trabalho dele não é só a parte elétrica, que ele vai ter que trabalhar. E lá fora, não, pessoal, eles são muito, se eu sou eletricista, eu mexo com eletricidade aqui, com cabos, com conectores, com quadro. Ah, não, precisa apertar parafuso, não, você precisa chamar o mecânico. Ah, mas e depois fazer o teste? Não, o teste quem faz é o engenheiro, entendeu? Então, assim, e o brasileiro não, né, a gente tem essa versatilidade, que acho que ela é até reconhecida, é por isso, na verdade é isso que às vezes os próprios clientes estão sentindo lá fora. Essa dificuldade, às vezes, de você pegar uma empresa, que nem eu falo, a gente não faz, por exemplo, uma obra civil completa, né? Eu não levanto um prédio, eu pego um prédio que já está pronto e faço as instalações internas deles lá, né? Mas assim, se um cliente chegar para mim e falar, eu quero que você levante o prédio, eu vou arrumar um parceiro, vou fazer junto e vou ajudar ele a construir esse prédio, entendeu? Porque a gente não vai perder um negócio por causa disso. Ou vou falar, não, isso aqui eu não faço, então eu procuro outra empresa. Então, essa necessidade de ter várias empresas fazendo, né, cada um sua especialidade, acho que a gente está levando para fora isso e mostrando, não, cara, se você me contratou, o seu objetivo é, por exemplo, ter a linha pronta para produzir. Né? Ele não quer ficar se preocupando em contratar 3, 4 tipos de empresas, gerenciar essas empresas, né, a interferência que elas têm aí num projeto de, umas vezes, até atrapalhar a outra, ou uma atrasar o serviço da outra. Eles querem o projeto fechado, até porque o negócio deles não é montar fábrica, é produzir, né? É aquilo que eu falei, como a gente já trabalha no Brasil num modo muito difícil, acho que lá fora acaba sendo mais fácil, tá? Vende a solução completa e não exatamente parte do projeto. O projeto pode ser a parte ali, né? É por isso que a gente fala de entender o cliente, né, André? Porque assim, cara, tem clientes mais estruturados, que tem áreas lá que tem pessoas especializadas em projetos, né? Então ele não está ligado na produção, mas ele tem, como empresa que muda muita de linha, faz muita... Então, eles acabam tendo as equipes ali deles de engenharia, também de instalação, esses são até clientes mais fáceis de trabalhar. Então, às vezes, ele já vem com um projeto mais pronto para a gente, já mais definido. Eles fazem o projeto em si antes, né, antes de executar. Mas a realidade é que a maioria, mesmo as empresas grandes, elas focam no negócio deles. E aí, quando precisa expandir uma linha, vem o comprador e o gerente da engenharia fala, eu preciso expandir a linha, tá aqui meu layout, eu quero... Ele já tem definido quando que ele quer e provavelmente já tem definido qual é o budget deles, quanto que eles vão gastar, qual que vai ser o capex deles, né? E aí, eles não te falam isso, mas assim, cara, tá aqui, eu quero essa linha pronta tal dia, orça para mim, me vê quanto vai custar, e eles focam que eles querem ter a linha, eles não sabem tudo que precisa ser feito para essa linha estar rodando, eles só sabem que eles querem pegar uma empresa que vai pagar essa empresa, que ela vai executar e deixar a linha dela pronta para rodar no dia X lá, no dia que eles definiram, tá? Bom, legal, Flávio. Bom, a gente está falando muito aqui de gerenciamento de projeto como um todo, desafio de expansão dessa parte da internacionalização, mas um ponto que chama atenção aqui logo no início é a sua trajetória de ter trabalhado sempre nesse viés industrial, porém você sai lá atrás de funcionário e acaba indo para o lado do empreendedor, né, do outro lado da moeda. Então, além de todos os desafios que a gente já falou aqui, de internacionalização, de hora homem, de fazer o pré-projeto e tudo mais, eu acredito que você também tenha vivido muito as dores do empreendedor, que também é um grande público nosso aqui, né? Praticamente todo mundo que escuta está inclinado para esse mundo do empreendedor. E como aqui na Vértice a gente atua muito ajudando pessoas e empresas a terem sucesso na internet, o que a gente percebe é que, às vezes, pessoas com recursos financeiros bons, com ótimas ideias, ainda sentem muito medo da incerteza do empreendedorismo. Então, não conseguem, no primeiro momento, se libertar de seus empregos para poder empreender e, às vezes, nem sabem dos desafios reais que acontecem. E vou emendar com uma frase que você falou muito bem no bloco anterior. Quem trabalha, quem vive no Brasil de forma geral, já vive e trabalha no modo hard. Então, quais foram os seus maiores desafios
e por que você tomou essa decisão e qual foi o ponto de virada que você falou assim, não, vou sair aqui das indústrias como funcionário e vou montar o meu próprio negócio. Quando que teve esse estalo e, assim, se fosse para você destacar o maior desafio ou os maiores desafios que você teve até chegar nesse momento agora, que você está fazendo a expansão de todos os seus ativos para fora do Brasil e pegando projetos cada vez mais interessantes, o que você deixa legado aqui para o pessoal que está escutando a gente? Então, na verdade, bom, é a decisão difícil, né? Assim, eu tive uma carreira muito vertical, muito boa. Então, eu comecei ali de baixo, né? Desde operador, técnico de manutenção, engenheiro, coordenador de projeto, depois supervisor de engenharia, gerente de engenharia. Então, assim, eu praticamente, eu comecei na Flex, que era essa Flextronics, mas eu comecei nessa empresa quando ela era uma empresa nacional. Ela foi comprada por uma empresa americana, que é a Flex, que ela é mundial, tem uma multinacional. De lá eu só saí para ir para a Foxconn, que era concorrente dela, quando o pessoal me chamou. Montei a fábrica aqui no Brasil da Foxconn. Depois a Flex me chamou de volta, né? Trabalhei na Flex. Antes eu tinha trabalhado na Siemens também, que é a empresa que faz esses equipamentos, nessa parte quando eu era técnico. Mas na área aí de engenharia, então eu fui fazendo minha carreira dentro da indústria, que eu falei, de montagem, e com 33 anos eu já era um gerente de engenharia, eu tinha 80 funcionários mais ou menos na Flex, tá? De uma área grande lá. E na verdade, né, quando você começa a ver, fala, qual que é o próximo passo? Né? Você tem que ter não, eu com 35 eu quero ser o diretor de operações, né? Você já começa. E aí eu fui começando a ver que esse mundo engole a gente, né? A gente, poxa, já ganhava bem ali como gerente, mas cara, não tinha vida, né? É fábrica, a fábrica parou de madrugada, você corre para lá, é reunião a todo momento, é uma demanda enorme, e você vai ver o próximo passo, mas, calma aí, o próximo passo vai ser pior. Eu comecei a ver diretores ali que eu falei, cara, eu viajei 3 vezes com a minha família esse ano, esse cara não viajou, ele não saiu. Ele ganha muito dinheiro, mas ele tá fazendo um call de madrugada com a equipe da China, tá trabalhando. E aí eu comecei a ver onde eu não queria estar. Falei, não, calma aí, gente, eu não quero ir pra essa vida, não. E aí, quando eu tomei essa decisão, que eu falei que apareceu essas oportunidades aí de outros clientes menores aí que trabalhavam com essas máquinas, eu vi que eu falei, poxa, só com a minha hora eu posso ganhar o que eu ganho aqui, né? Trabalhando, mas vendendo a minha hora. Eu nem pensava em ser empreendedor nessa época, né? Então eu aí eu pedi para sair, na verdade, e fui ganhar metade do que eu ganhava, porque eu nem precisava tá ganhando o que eu estava ganhando naquela época lá, mas com essa liberdade, né, de poder estar viajando, conhecendo clientes novos, trabalhando, vendendo a minha hora. E a virada foi exatamente quando esses clientes começaram a demandar as instalações, porque no começo eu só mexia com a manutenção das máquinas, né? Então eu era o técnico que ia lá, o engenheiro que ia lá e consertava máquinas para clientes, até que a gente começou a fazer instalações para esse cliente. E aí eu comecei a contratar funcionário. Esse foi o ponto de virada que eu falei pro meu sócio. Falei, cara, daqui a gente não volta. E depois de 2 anos, eu parei de fazer a manutenção das máquinas e comecei a fazer só instalações, porque você abre o leque, né? Então eu não precisava fazer só trabalhar para um tipo de indústria. Então, eu falei, indústria de embalagem, indústria eletrônica, automotiva. E essa foi, acho que, a grande virada ali, e aí que, né, começou, quando você começa a ter vários funcionários, montar uma estrutura, mas foi difícil a decisão, mas foi uma decisão, assim, hoje é fácil falar, né, mas ela foi naquele sentido de, assim, cara, eu não quero eu quero crescer, mas não quero nesse lugar aqui, eu não quero ser engolido, eu quero ter um tempo também com a minha família, eles falou, a gente já trabalha, já é difícil, né, a gente já trabalha no modo hard. Eu podia estar lá muito bem na minha carreira e ser mandado embora no outro dia. Esse é um risco também que você tem. E trabalhando, sendo empreendedor, o risco acho que está mais com você, né? Então, assim, poxa, se eu trabalhar mais, se eu me empenhar mais, eu posso ter um recurso melhor aqui. E você falando de desafio, para mim o desafio foi a época da pandemia, né? A pandemia parou tudo, a gente teve que diminuir a equipe, pegar dinheiro emprestado no banco, então ali foi o grande, as indústrias pararam, né, depois ela foi voltando um pouco ali, mas ali foi o risco ali, só que depois que passou, né, quando começaram a voltar os negócios, a gente conseguiu sobreviver, eu falei assim, puta, agora a gente volta mais forte, então, porque você eliminou um monte de concorrente do mercado, você mostrou que tinha estrutura financeira, inclusive, para passar pela pandemia, né, então isso foi, pra gente, foi uma coisa assim, que depois que passou, eu falei, cara, agora ninguém para mais. Tanto que depois disso, né, depois de 22, 23, a gente só vem crescendo todo ano aí.
tanto equipe quanto em número de projetos, valores de projeto, faturamento. Então, a resiliência que a gente teve que ter para passar da pandemia, né? E esse era o medo. Ao mesmo tempo eu falo assim, poxa, se der tudo errado, gente, eu vou fazer 3, 4 ligações aqui, e como eu tenho um nome ali nesse mercado que eu fiz do corporativo, eu falei, alguém vai me arrumar um emprego. Não é possível, mesmo que ganhe metade do que eu ganho hoje, 10% do que eu ganho hoje, mas eu não vou passar fome, gente. É só a carreira que você constrói é importante, né? Não fechar as portas, então você ter portas abertas para falar, cara, numa dificuldade, eu tenho certeza que alguém vai conseguir me ajudar. E saber do trabalho que eu faço, que eu posso agregar para uma outra empresa. Então, o que eu falo, quem quer empreender vai, mas não deixe as portas abertas, né? Tenha aí os seus contatos, crie um legado que no futuro você sabe que, bom, eu vou empreender, se der errado eu vou voltar para o mercado e eu tenho certeza que eu não vou perder o que eu fiz aí na vida não vai ser perdido, né? A sua história já está escrita ali que alguém vai conseguir te ajudar. Pô, que legal. O que mais me chama atenção é quando eu faço essa pergunta para a maioria das pessoas que se tornaram empreendedores, que tem gente que já nasce um pouquinho ali inclinado nesse meio e tá tudo certo, mas muitas pessoas passam por essa dificuldade de ter um emprego consolidado, uma carreira consolidada e fica naquela dúvida se vale a pena, se faz sentido, o medo, a incerteza, tudo isso colabora para que às vezes a pessoa não faça essa virada, né? Principalmente o medo. E muitas pessoas que se tornam empreendedores, pelo menos das pessoas que a gente conversa aqui, eu gostaria de ter tal coisa, eu gostaria de ganhar mais, eu gostaria de ter mais alguma coisa. E o ponto que você traz é justamente o contrário, é onde você não queria estar. Exatamente. Pô, isso é legal demais, porque não era o que você queria, era o que você não queria. E o que você não queria fez com que te impulsionasse a tomar essa decisão e hoje construir essa empresa sólida e super bacana que você está comentando aqui. Então, já deixa um aprendizado muito legal aqui para quem está na incerteza se deve ou não empreender. É isso aí. E não tem, assim, que nem eu falei, o risco também existe. Você pode estar muito bem empregado, ganhando bem, pode acontecer qualquer coisa ali, muda um líder da empresa, a empresa é vendida, você é mandado embora no outro dia, você vai estar no mercado de novo. Então, para mim é o mesmo risco, menos controlado. Mas você pensar exatamente, falar assim, não é só dinheiro, não é só ganhar mais, ter uma qualidade de vida. E hoje uma empresa está crescendo, mas, por exemplo, eu já penso assim, eu falo isso muito com meus sócios, eu não posso estar na operação todo dia, a gente tem que contratar mais pessoas, entendeu? Eu quero ser um conselheiro da minha empresa, entendeu? Trabalhar para que todos os departamentos funcionem, né? Eu quero fazer uma reunião a cada 3 meses, fechar os números e falar, legal, e tô aqui se precisar, claro, fazer um relacionamento com o cliente ali, tudo, mas sempre tendo essa mentalidade, cara, senão você vira também escravo da sua empresa, né? Às vezes fala, eu nem me considero um empreendedor, tá? Assim, a coisa foi acontecendo, foi crescendo. Hoje eu sou empresário, quando eu vou preencher qualquer ficha de cargo lá, me coloco como engenheiro, eu sou engenheiro, né? A minha função é resolver problemas, e isso serve para problemas técnicos e problemas ali dentro da empresa, de recursos. Então, assim, eu tô aqui, penso na melhor maneira de resolver um problema, então eu sou um resolvedor de problema, não sou empresário, não sou empreendedor, não sou dono da empresa, mas é importante sim, você ter quando você fazer o que você pensa de risco ali. Cara, você tem um risco estando bem empregado, você vai ter um risco estando no mercado trabalhando, empreendendo, ou usando sua força, ou contratando pessoas. Então, o risco ele sempre existe, né? Eu acho que você pode ter um certo controle desse risco e tendo essas alternativas de pensamento, cara, deixar portas abertas, criar bons relacionamentos, né? E toda vez fazer o seu melhor, independente se você é empregado, se você é o dono da empresa, né? Se é funcionário, tudo. Então, fazer o melhor ali, que o seu legado é criado e reconhecida pelas outras pessoas. Muito bom, pessoal. Flávio, muito bom, e acho que você vai inspirar muita gente que escuta a gente. O público do Cubo Verde é um público que está empreendendo, está buscando ali fazer alguma coisa que signifique algo também, e isso que você falou, eu acho que vai ajudar bastante gente. Pessoal, para a gente ir para o final aqui, finalizando,
Queria agradecer, Flávio, você por ter aceitado participar do Cubo Verde. Acredito que o episódio de hoje foi muito bom. Acho que muita gente tem curiosidade para saber mais sobre o seu segmento, né? É uma coisa que para muita gente está bem distante ali, mas bem interessante você trazer alguns pontos, né? E até falando sobre o projeto, né? Que vendo agora, né, agora no finalzinho do episódio, dá para perceber que não é tão longe daquilo que a gente faz, né, André, no dia a dia no web, né? Os desafios são ali bem parecidos, a escala que muda bastante. Mas achei bem interessante. E aí queria deixar esse espaço aqui para você deixar algum recado, quiser falar sobre a Inove, tá aberta aí a linha de diálogo para você falar. Ô, Adriano, obrigado. Bom, obrigado aí pelo espaço. Quem quiser conhecer aí a empresa, né, é InoveBI, né, B de bola e de igreja.com, né, tem nosso site lá, tem os contatos, dá para saber o que a gente faz aí a gente trabalha só com indústria, né, mas deve ter muita gente aí que trabalha com, né, uma área de compras ou uma área de engenharia aí para empreender. Então, assim, é legal que vai lá, visita nosso site, entre em contato, quiser me procurar nas redes aí no LinkedIn lá, Flávio Cavalieri, vai achar fácil. Né, quiser bater um papo aí, quer conhecer minha história, e eu incentivo sim que as pessoas empreendam, façam, né, criem sua história aí, e claro, sempre vai ter risco, mas acho que é importante você enxergar, que eu vou resumindo aqui, não só o que aonde você quer chegar, mas também aonde você não quer chegar. Tome cuidado, né, para essa zona de conforto, às vezes ela é perigosa também, então obrigado aí, André, obrigado, Adriano, pelo espaço, e espero que a gente tenha mais papos aí na próxima oportunidade. Flávio, muito obrigado novamente, enriquecedor aqui, e certamente te convidaremos para os próximos episódios aqui. O Adriano fala uma frase, mas vou deixar de falar, que um episódio conecta com o outro, né, Adriano? Exatamente, falo isso todo episódio, e é verdade. Aí, pra gente finalizar aqui, né, o André já puxou minha frase aí, mas para você que tá ouvindo a gente, cada episódio complementa o outro, então te convido para ouvir os outros episódios aí que a gente tem, te convido também para seguir a gente no Spotify ou na plataforma que você está escutando, vai lá, dá 5 estrelinhas pra gente no Spotify também, que isso ajuda a gente a crescer. Se tiver alguma dúvida, quiser acrescentar aqui na discussão, na conversa, vai lá nos comentários do Spotify, deixa um comentário lá pra gente também. Queria agradecer você, André, também por estar aí com a gente sempre aí trazendo pontos muito, muito enriquecedores também. Obrigado, Flávio. E é isso para todo mundo que escuta o Cubo Verde. Até a próxima.